Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, tá? Nós vamos estudar História e Geografia. Para começar na nossa matéria de História, lá no livro integrado, na página 255, a lição 5, tá? Os registros da história. Documentos que contam história. Bom, todos os documentos que vocês têm, eles são o quê? Registros históricos. Eles contam a história de vocês, tá? O primeiro documento que vocês tiveram, logo que nasceram, foi quem? A certidão de nascimento. Lá na certidão de nascimento, tá contando o quê? A hora que você nasceu, tá? A semana, tá dizendo o que? O nome da sua mãe, né? Ali tá um pouquinho da história de vocês, né? Porque para saber agora a hora e o dia que eu nasci, eu pego o que? A minha certidão de nascimento, porque lá tem essas informações. Então, minha certidão de nascimento, ela é um registro histórico, né? Ela guarda informações sobre mim. Então, existem muitos outros documentos que marcam a nossa história pessoal. O certidão de nascimento é um documento que marca a história pessoal, né? Eles registram informações importantes não apenas sobre a pessoa, mas também sobre os fatos da vida de uma sociedade ou de um país. Eu posso também citar aqui os livros, né? Quando eu quero alguma informação que aconteceu no passado, onde é que eu procuro? É nos livros. Eu não vou ler para saber como foi que aconteceu. Ah, aconteceu uma guerra há anos, mas como foi que aconteceu? Como é que eu vou saber? Eu vou pegar um livro, vou ler ele, aí eu vou conseguir entender como foi que aconteceu. Isso é uma fonte histórica, o livro, né? Lá ele guarda informações dos acontecimentos do passado. Para estudar a história, temos a ajuda das fontes históricas, que são documentos que permitem ao historiador recortar, interpretar e reconstruir os fatos do passado. Fonte histórica, os livros que eu acabei de falar. Não é verdade? Os documentos históricos podem ser de diferentes épocas, algum até muito distante do tempo em que vivemos. Eles devem ser conservados para que possamos conhecer o que aconteceu no passado, como as pessoas que viviam e o que faziam, os objetos que usavam. Uma das fontes históricas que eu posso citar também para vocês está aqui no livro. Isso aqui é uma pintura rupestre, tá bom? Essa pintura foi feita por anos e anos, né? E até hoje ela é conservada. Essa pintura ela foi feita em caverna. Naquela época, eles não tinham papel, né? E eles também não tinham o domínio da escrita, tá bom? Então, como é que eles se comunicavam? Eles faziam desenhos nas pedras. E esses desenhos, eles tinham uma representação, tá? Então, eles não tinham tinta, nem pincel. Então, o que eles usavam? Pelo de animal, né? Eles rabiscavam também com a pedra. Eles pintavam com o quê? Com extratos tirados mesmo da planta ou até com sangue de animais, tá bom? Então, essa aqui é uma arte rupestre. Ela está numa rocha lá no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no Piauí. Certo, crianças? Esses documentos são conservados pelas pessoas em suas casas ou estão em museu, tá? Como é que foi que as pessoas chegaram a essa conclusão aqui, olhando para essa pedra? Foi através de muitos estudos, tá? Eles não deixaram só essa fonte histórica aqui. Tinha várias outras, como tecido, tá? Brinquedos,
Naquela época não tinha esses brinquedos que tem hoje. Então as crianças o quê? Produziam o seu próprio brinquedo. Então eu tenho esses vestígios aqui, resto de roupas que ainda ficou, né? Brinquedos e outro mais. Na página 254, onde esses documentos são guardados? Museus. Vamos lá. O que são os museus? São instituições que abrigam e conservam diferentes tipos de documentos, tá? Quem já teve a oportunidade de ir em um museu, você vai ver lá que tem um acervo de materiais que eles conseguiram, tá, conservar de anos e anos e anos. Aqui no livro de vocês tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a carta de Pero Vaz de Caminha. Nesta carta ele narra o encontro entre os portugueses e os indígenas em 1500. Uma fonte histórica riquíssima que está lá no museu conservada, tá bom? Os documentos escritos também podem nos trazer informações sobre a nossa família. O diário de uma avó ou a certidão de nascimento pode conter informações sobre a nossa origem familiar. Antigamente, né, as pessoas elas tinham o costume de fazer o quê? O seu diário. E nesse diário elas contavam tudo o que acontecia na vida delas, tá bom? E o diário ele pode ser considerado como uma fonte histórica, né? Porque aí, ó, por exemplo, a vovó de vocês, a minha avó, por exemplo, eu sou da época que a minha avó, ela escrevia diário, né? Só que nesse diário ninguém tinha acesso. Aí quando ela se foi, né, nós queríamos saber algumas coisas dela. Aí o que foi que a gente fez? A gente foi ler o diário dela. E lá no diário dela estava contando tudo o que acontecia na vida dela. Não é verdade? Então, é uma fonte histórica, tá? Coisas que, por exemplo, que acontece agora, que eu tenho agora na minha época, que na época dela não existia, né? Ou que tinha na época dela e agora na minha época não existe. Aí como foi que eu fiquei sabendo? Depois que eu li o diário dela. Então foi uma fonte histórica para mim, para descobrir coisas do passado, tá bom? Quando o bebê nasce em uma maternidade, mãe e filhos recebem uma pulseira de identificação. Na pulseira do bebê escreve o nome da mãe, na pulseira da mãe o nome do bebê. Esse documento evita que as crianças sejam confundidas, tá? Isso aqui é uma fonte, é um documento escrito, tá? Bom, qualquer objeto que identifica ou informa dados ou fale sobre a história das pessoas pode ser considerado um documento material. Exemplos de documento material. Eu tenho as roupas, os brinquedos, tá? Os carrinhos, os móveis, isso são considerados o quê? Documentos materiais. Os documentos escritos são o que é escrito, o que eu uso palavras, tá bom? Na página 257, vamos falar aqui dos documentos iconográficos. Quando eu falo de iconográficos, gente, estou falando daqueles documentos que contêm imagens, tá? Que contém fotografia. Então, da mesma forma, encontramos muitos documentos iconográficos que nos ajudam a conhecer outros assuntos. Obra de arte é um documento iconográfico, porque não é uma imagem que eu estou observando. A pintura, escultura e gravuras. Fotografia jornalística, entre outros, trazem informações importantes sobre a vida da sociedade. Então eu tenho os documentos escritos, que eu uso a escrita. Documento material, que eu tenho o quê? Carrinho de bebê, eu tenho brinquedos. E os documentos iconográficos, que são ligados ao quê? A imagem, a fotografia. Já na página 258, os áudios e os filmes contam história. Não é verdade? Bom, você já ouviu gravações antigas de rádio?
Já assistiu a programas de TV e a propagandas antigas? Já assistiu a filmes e desenhos que seus pais viram na infância? E aí, alguém já assistiu? Eu creio que algumas crianças já tenham assistido. Perceberam a diferença do desenho de antigamente para o desenho de hoje? Não é verdade? Então, assim como as gravações de rádios, os programas, os comerciais de TV, os filmes e os desenhos de tempos atrás, os registros que fazem de nossa vida em família e nas diversas comunidades das quais participamos também ficam marcados como a memória de um tempo e de uma época ou de um período. Tá vendo? Tá certo, crianças? Então, os filmes de antigamente, os áudios, isso também são considerados como fontes históricas. Por que vocês sabem que os desenhos de antigamente são totalmente diferentes de hoje, né? Através dessas imagens que foram guardadas, tá bom? Que vocês assistiram e conseguiram perceber essa diferença. Então isso também é uma fonte histórica. Vocês conseguiram fazer a comparação. Nossa, mas o desenho de antigamente, ele era mais escuro, né? Era preto e branco, já hoje já é mais colorido, né? O áudio de antigamente era totalmente diferente do áudio de hoje, tá? Então isso também são fontes históricas. Agora nós vamos resolver a atividade da página 258. Faça a correspondência de acordo com as indicações. Letra A, fonte escrita. B, fonte ou registro. C, fonte iconográficas. E D, áudio. Lá do outro lado. Qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas. O que é? É fonte escrita? É fonte ou registro? É fonte iconográfica ou é áudio? Qualquer tipo de objeto que informe sobre a história da pessoa. Qual dessas alternativas é? A, B, C ou D? É a letra D, certo? Quem respondeu D tá certo. B quer dizer B. Quem respondeu a B tá certo. Então, fonte ou registro, qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas. Próximo, são gravações de rádio, as músicas e as entrevistas registradas com gravador. Qual é desses aí? Ó, gravações, rádio, música. É o que? É uma fonte histórica? É uma fonte escrita? É uma fonte ou registro? É uma fonte iconográfica ou é áudio? Qual é dessas? São gravações de rádio. Então, se são gravações de rádio, então sai o quê? O áudio para eu ouvir. Então, qual é a letra? Letra D. Então, áudio são gravações de rádios, as músicas e as entrevistas registradas com gravador. Então, isso aqui é uma fonte áudio. Próximo. Traz imagem que nos transmite informações sobre a história das pessoas e das comunidades. Lembra lá? Imagem está dizendo o quê? Fonte iconográfica. Quando eu falo de iconográfica, eu estou falando de quê? De imagem, tá? De foto. Então, aqui, traz informações que nos transmite, traz imagens que nos transmite informações sobre a história das pessoas e das comunidades. Letra C. E a outra? Registra por escrito informações pessoais de uma comunidade. Escrita. Então, é uma fonte escrita. Então, é a letra A. Então, ficou como? B, D, C e A. Já na página 259, copie no quadro correto o nome dos documentos do quadro abaixo. Então, eu tenho aqui reportagem apresentada na TV, entrevista concedida a um rádio, cartas, carteira de identidade, fotografia, quadro, roupas antigas e brinquedos. Vocês vão colocar aqui nesses quadradinhos aqui embaixo. Documento escrito. Qual daqui de cima é um documento escrito? Próximo. Documento material. Qual aqui de cima é um documento material? Vão ser dois que vocês vão colocar.
Próximo, documento iconográfico. Qual desses aqui é um documento iconográfico? Documento sonoro ou visual. Qual desses aqui é um documento sonoro e um documento visual? E vocês vão escrever aqui. Terceira questão, ainda na página 259. Os documentos iconográficos, aqueles com imagem, produzidos hoje, podem nos ajudar a entender coisas importantes sobre a vida das pessoas de nossa sociedade. Sabendo disso, faça um desenho sobre a sua vida na escola, com imagens que tragam informações sobre esse momento. Passamos pouco tempo sim lá na escola, mas esse pouco tempo que nós passamos, dá para fazer essa atividade aqui, tá? Então vamos lá, vocês vão desenhar aqui a imagem que traz informações sobre esse momento lá na escola, tá bom? Quarta questão, complete a frase com as seguintes palavras: história, hábitos, objetos, materiais, comunidades e costumes. Além dos outras fontes que não são. Aí vocês vão completar com uma dessas palavrinhas que estão aqui em cima. Ok, crianças? Essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, você já sabe, pode me mandar mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Terminou de fazer a atividade, bate aquela fotinha e me envia, que ela é valendo o conceito e a presença de vocês na chamada. Faça com calma, tá? Termine primeiro de fazer uma atividade, depois vocês vão para outra, tá bom? Agora nós vamos para a nossa aula de geografia.